Daí galera, tudo certo? Hoje estou aqui para contar mais uma história sobre Clevelândia. E eu acho que de todas que aconteceram várias lá, essa é a mais fantástica delas. A que muitos já me pediram para contar e agora chegou a hora dela. Sobre o Gritador. Eu vou falar um pouco sobre isso para depois explicar como foi a história toda. O Gritador é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Aqui eu sou do Rio Grande do Sul e é uma lenda, alguma coisa que não era conhecida aqui. Então quando a gente chegou lá em Clevelândia, o que aconteceu, cara? A gente chegou lá e tinha uma família que até então a gente não conhecia, só a Giovana, que era um parente delas, que conhecia eles. E a gente conversando, daí tava a Giovana, que era parente, tava eu, o Fernando e o Auro. São sempre os quatro que foram para lá. E o que aconteceu quando a gente chegou lá? Sabe como é que é gente do interior com gente da cidade? As pessoas da cidade, quando chegam para fora, os do interior querem assustar, eles acham que são tudo cagão, tudo frouxo da cidade. Então começa a contar história, e vai, e caos, isso e aquilo. E daí eles contaram sobre uma casa que tinha no meio do mato, que até eu já fiz um vídeo, tá no vídeo anterior, é esse aí. Porque até então eu achava que era história, eu achava que era coisa para nos assustar. Só que nesse eu não me lembro se foi à noite, foi na primeira noite, primeiro dia que a gente chegou lá. Foi o dia da gente sentar e se conhecer, contar causa. E nisso eles contaram também sobre o tal do Gritador. E só que o Gritador era assim. Eles não falaram nada sobre ele, eles só disseram algo já daqui, existe o tal do Gritador. Então o que vocês vão fazer? Vocês só fiquem quietos, não façam barulho à noite, não gritem, não façam nada à noite. Que vocês mantendo silêncio é tudo tranquilo. Quando eles falaram isso, eu não tinha acontecido nada da casa, né? Nada de anormal além dos OVNIs na ida. E deixa eu juntar a minha ideia agora. Não tinha acontecido nada na fazenda até então, porque isso era a primeira noite. E daí quando eles falaram isso sobre E daí assim, como eu conhecia o meu parceiro de aventura, que era o Fernando, um cara que desde pequeno, que a gente era meio vizinho, assim, então a gente se criou junto, né? Ele sempre foi um cara que nunca teve medo de nada. Como ele não tinha medo, ele era um cara que ele arriscava muito, ele queria conhecer as coisas e não tinha medo, então ele ia lá e fazia. Fosse do que fosse, sei lá, de uma briga, se fosse também de um negócio de bicicleta, tudo que falasse pra ele, ele ia lá e fazia porque não tinha medo. Daí quando falaram nesse Gritador, na hora eu já pensei, esse Fernando vai fazer alguma coisa, ele vai querer conhecer isso aí. Mas eu já fiquei com aquela coisa assim, né? Cara, ele vai fazer. Tu já fica com, não é medo, mas tu já fica receoso, né? Mas não deu nada, vamos embora. E daí, como eu já disse em outro vídeo, o Auro era um cara grande, é falecido, era um cara grande, mas o que tinha de grande tinha de medroso. Daí o Auro não pousou nenhuma vez com a gente na barraca lá na beira do açude. Ficou sempre lá em cima. Então essas coisas ele não viu nada, ele não passou por isso com a gente. Porque ele dizia que tinha que ficar com a Giovana na casa, então ele ficava... Na verdade era medo dele. Então daí ficava eu e o Fernando lá embaixo só. O Fernando acho que dormiu 2 noites no carro dele, e a outra dormiu do lado de fora, e a outra não dormiu, e eu dormia na barraca. E, voltando ao assunto, passou uma noite, passou outra noite. E isso, o que aconteceu? Claro, teve acontecimentos nesses dias seguintes, como a casa mal assombrada, como teve outros que eu vou fazer, outros 2 vídeos aí,
sobre que o Fernando quase morreu lá, quase pediu para morrer esse homem. Isso é depois do Gritador, então essa história vem depois. Você está gostando aí da história? Se quer que eu conte o resto dessa história, com essa parte do Fernando, que é uma parte muito legal, só que assim, é uma parte que foi muito difícil. Eu acho que foi uma parte da minha vida que fiquei mais brabo, que eu queria picar e era esse Fernando. Eu queria fazer o scalpo dele, porque ele fez um troço pra nós lá que foi egoísmo total dele, mas poxa, a história dá bastante risada. Pô, dá uma mão aí, dá um like aí, se quiser que eu conte a história próxima, vamos lá, valeu. Juntando essa história, aconteceu que chegou na terceira noite, porque a gente ia embora no quarto dia, então a gente estava na terceira noite passando já pro último dia. E nisso chegou na hora do lusco-fusco e eu já pensei assim, aqui é a nossa última noite e o Fernando não lembrou ainda do Gritador. Então eu não vou lembrá-lo. Fiquei quieto. Até que anoiteceu. Já estava uma noite escura, porque era a lua nova. Então a lua nova, à noite não tem lua. Ela é muito escura, mas tu vê o céu lindo. O céu fica... Tu vê tudo no céu. Muito, muito legal. E a gente estava lá. Daqui a pouquinho o Fernando... Pra vocês verem, o Fernando... Quando eu for imitar o Fernando, eu vou imitar diferente, porque o Fernando... Ele é um cara que... Ele tem uma vozinha meio aguda, assim, aquela voz chata. Então, assim... Na época era Gus. Ô Gus, lembra do Gritador? Vai ser hoje, hein? Ele era bem assim. Ele tinha uma vozinha bem chata, assim. E... quando ele falou isso, eu já pensei, puta merda. Vamos ter que encarar a história do Gritador. E nós continuamos pescando, porque assim, ó... A gente estava pescando aqui e não tinha nada perto como aquelas árvores ali. O primeiro mato que era o mais próximo da gente, mostra lá, por favor, aquele morro lá atrás. E volta. Mais rápido. Seria mais ou menos aquilo, uns 300 metros mais ou menos. O primeiro mato que tinha. Então a gente tava num descampado assim que tinha o açude e a gente tava na beira do açude. E o Fernando gritou assim, ele me disse, ó, eu vou gritar agora, eu vou chamar o Gritador agora. Daí quando chegou nessa hora, minha e do Fernando, na beira do açude lá, que ele disse assim, olha, é agora, eu vou gritar. Eu já fiquei, se não me engano, eu tava sentado na beira do açude no barranco assim. E já estava escuro e o Fernando pegou uma voz aguda, porque tem a voz aguda, foi uma voz alta, mas aguda. Na hora que ele deu esse grito, deu assim uns 2, 3 segundos de silêncio assim. E a gente se olhando assim. De repente, longe, mas longe, muito longe, deu um grito lá, mas é um grito assim, uma voz, uma potência, um negócio assim totalmente diferente do que eu tinha escutado. Era tipo a voz de monstro, de demônio em filme, sabe, aquelas vozes assim, era aquilo. Só que assim, quando deu aquele grito lá, e final a gente se olhou assim, mas não deu um segundo, deu o mesmo grito aqui, ó, em cima da gente, sendo que não tinha árvore, não tinha nada onde a gente tava descampado. Parecia que aquele bicho, eu vou chamar de bicho, aquele demônio, sei lá o que era assim, ele gritou muito longe da gente. Em um segundo ele estava como se fosse a 1 metro da gente. Ele estava em cima gritando assim, uau! Cara, eu tô arrepiado, só não me lembrar disso. Eu tô arrepiado, cara.
porque eu nunca pensei em passar por uma coisa dessas. Eu sou espírita, eu acredito em muita coisa, mas essa história pra mim foi... Olha, eu tô arrepiado, cara. Eu tô não me lembrar da sensação que foi esse grito, cara. Eu na hora eu queria fazer um buraco e entrar no buraco e tapar com uma tampa de bueiro, cara. Porque foi terrível, assim, a noção que eu tive de não ter o que fazer. E o Fernando, que é todo valente, cara, eu vi a cara de medo dele. É a primeira vez na vida que eu conheci o medo do Fernando. E eu garanto que vocês, pode ser na região que for, no Brasil inteiro, já levaram um susto muito grande. E como esse, eu quero que você comente se você já passou por isso. Porque eu já fiz tudo na minha vida, eu já passei por aventuras. A minha vida, como eu digo, até o nome do meu canal é tem muito sangue nessa adrenalina. Quer dizer que a minha vida é muito mais adrenalina do que sangue nas veias. E com isso, essa história pra mim foi a mais emocionante, foi a melhor. Clevelândia foi assim, Clevelândia teve várias coisas. No próximo vídeo agora eu vou contar a continuação desta noite do Gritador. Eu vou ter que encerrar aí porque o tempo tá correndo e eu não quero fazer muito longo porque fica mais complicado. Tá, galera? Se gostaram, lembre de só dar o likezinho que não custa nada, tá? Valeu, um abraço, até a próxima.